Bem-vindos, Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. Eu sou o Felipe. E eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 54, aonde nós vamos dar a nossa olhada anual no Modern. Falar sobre quais foram as mudanças, o que entrou, o que saiu, como está o meta atual, e também comentar um pouco sobre mudanças que gostaríamos, e mimimis aqui, mimimis ali, o de sempre. Especialmente do Felipe. É por isso que eu tô aqui. É isso aí. E eu só tô aqui, obviamente, para coisa como de costume, que é um Crack a Pack de Ixalan. Olha aí. Nossa, esses packs agora não tem mais nem graça de abrir. Antigamente eu sentia a minha masculinidade desafiada, agora não. Agora é mais tranquilo. Tinha masculinidade desafiada. Eu não conseguia abrir um pacotinho de papel celofane aí. Até os de Modern Master dava trabalho, né, Matheus? Não, aqueles era tranquilo. Aqueles enalteciam minha masculinidade, arrebentava eles. Só não deixa as cartas em cima da mesa que elas entortam, né? Não é mais mérito só das foils. É verdade, é. Não vai ter nada de valor mesmo, então vamos lá. Afinal, né? T2 não tem valor. É isso Check. aí. Cara, o episódio é bom, não dá pra dizer que é ruim isso. Até diria que o T2 não valia bosta nenhuma, eu acho ótimo. O T2. Primeira delas, Pterodon Knight. Então, o pack tá em inglês. Por 3 genéricas e uma branca. É uma criatura, é um mano cavaleiro, é uma 3/3 e ele tem voar enquanto tu controlar um dinossauro. Que eles são tipo os cavaleiros de dinossauro, né? Os ginetes de dinossauro que tem. Que eles ganham habilidade a mais se tu controlar um dino. Eu baixo um tiranossauro e agora ele tem asinhas. É, eu também tava pensando nisso, tipo, faz sentido Esse se flavor tivesse um é muito dinossauro. bom. Ia fazer sentido se tivesse um dinossauro com voar, ele teria voar, né? Mas, tipo, eu também achei não. legal. Não. Então, o tiranossauro segurando uma peninha em cada mãozinha. Tem um desenho, acho que é um do Pica-Pau, alguma coisa que isso acontece, não tem? Ah, com certeza que alguém já fez isso. Eu não faço ideia. Então tá, a próxima carta é Blight Keeper. Por uma preta, uma criatura. É um imp e um morcego. Então, não sei. Ixalan tem cruzes estranhas. É uma 1/1 com voar. E por 7 genéricas, uma preta vira e sacrifica. O oponente alvo perde 4 pontos de vida e você ganha 4 pontos de vida. Pra uma comum, 4 pontos de dano é interessante. Sugar 4, né? Não dá pra dizer que é ruim. E tudo indica, pelo que o pessoal tem falado, eu não cheguei a draftar o formato, mas Ixalan é pra estar super rápida. Sim, o pessoal tem falado, eu vi o Saffron Olive comentando que o formato tá muito ágil. A próxima é Tilonalis Knight, por uma genérica e uma vermelha. É uma criatura, é um mano cavaleiro. É uma 2/2 e quando ele ataca, se você controlar um dinossauro, ele ganha +1/+1 até o final do turno. Então, uma coisa impensável alguns anos atrás, que era um urso em vermelho. Aqui temos um urso no vermelho incomum com upside. A próxima carta é a Comissão da Rainha, por 2 genéricas e uma branca, um feitiço. E crie 2 fichas brancas 1/1 de vampiro com lifelink, ou com um vínculo com a vida. Poxa, 2 fichinhas com lifelink. Isso é bom porque o vampiro tem a mecânica de... se você atacar com um vampiro, faça isso. Se um vampiro entrou em jogo, faça aquilo. Eles têm várias cartinhas que se importam quando tem outros vampiros em jogo. Se tu ganhar vida, também acontece outras coisas. Então ela é interessante. A próxima carta é Blossomon Dryad. Ou Blossomon. Blossomon é um Digimon. Blossomon. Putz. A Blossom... Devolve parar pra quê? A Blossom Dryad, por 2 genéricas e uma verde. Agora eu pensei em falar Digivolve pro Venusauro, só pra ofender o máximo de gente possível. Nossa! Blossom Dryad, por 2 genéricas e uma verde. É uma criatura, é uma dríade, é uma 2/2 e desvira o terreno-alvo. Rampzinho. Sempre bom. 3 de mana pra ter esse tipo de habilidade é foda. Mas agora aceita que é o futuro. Mas pelo menos desvira qualquer terreno. É a mesma coisa que quem fazia era um sátiro, né? Porque de um de mana só desvira a floresta.
Nós tínhamos um Isso. sátiro 1-2 que desvirava o terreno alvo qualquer. Por 2 de mana, você quer dizer? Uhum. Só que ele era 1-2, né? Então, pelo menos ela é melhor do que uma 1-2. Storm Sculptor é a próxima, por 3 genéricas e uma azul. É uma criatura, é um Merfolk, mago. É uma 3-2, não pode ser bloqueado. E quando ele entra no campo de batalha, retorna uma criatura que você controla para a mão do seu dono. Fechou, 3-2, não pode ser bloqueado, é show. É. 4 de mana põe pressão no oponente quando esse carinha entra em Tem que jogo. retornar uma criatura pra mão, né? Então você tá perdendo valor. Não é ruim no deck de Merfolk, porque o Merfolk faz a maioria das coisas quando entra em jogo, né? Aí tu tem essa Sim. vantagenzinha também. Sim, tu precisa de. Quase Tu pode usar tudo ele que os como meus- upside pra um ETB, né? Quase. Mas é aí que tá, quase todos os Merfolk é baseado em ETB. Então ele é quase sempre upside. Se tu tá fazendo um deck de Merfolk. Próxima carta é Sky March Bloodletter, por 2 genéricas e uma preta. É uma criatura, é um vampiro soldado. É uma 2-2 com voar. E quando ele entra no campo de batalha, o oponente alvo perde 1 de vida e tu ganha 1 de vida. Então não é tão ruim, cara. Uma 2-2 com voar por 3, que suga o cara por 1 já. Interessante até. Simples e eficiente. Nós temos um combate trick defensivo na próxima, em Dive Down, por 1 azul, uma mágica instantânea. A criatura alvo que você controla ganha mais 0/3 e proteção contra magia até o final do turno. 0/3 Hexproof? Uhum. É. Dá pra segurar um dinossauro. Na pior das hipóteses, né? Esse tipo de combate trick é que tu não pode usar pra matar uma criatura do adversário, né? Exatamente. Pode. Daí, só por isso ele é Fica- meio inútil. Se tiver Death Touch, pode. Mas mas daí aí é tu- a história do Corner Case, né? Corner Case é legal, velho. A próxima é Piles Interdiction, por 3 genéricas e uma branca. É um encantamento, é uma aura, com encantar criatura. Quando essa carta entra no campo de batalha, você ganha 2 de vida. E é um pacifismo. A criatura encantada não pode atacar ou bloquear. 2 de manas não valem 2 pontos de vida. Certamente que não. Se pelo Mas menos é que não já pudesse tem ativar outras- habilidades também. É que já tem outras, eu acho, cartas no formato que fazem coisas parecidas, né? Então acho que eles queriam só botar mais uma diferentona. Não necessariamente botar uma boa. Mas sei lá, tu compara acho que com Faith's Feather, que se é 3 de mana e tu ganha 4 de vida. E eu acho que o cara ainda não pode ativar as habilidades, sabe? Tipo, é significantemente melhor. A próxima carta é pra tristeza do Felipe é Demolish, por 3 genéricas e uma vermelha. É um feitiço, destrói o artefato ou terreno alvo. Por que eles não reimprimem pilhagem? Por quê? Cara, eles não querem reimprimir nem destruição do terreno, que é a melhor que tem. Não é a melhor, cara. Tem melhores. Tem Na Sinkhole. cor? Na cor, não. 5 roll não é mais na cor, né? Então não adianta. Que não é na cor, cara. Preto faz tudo. Preto é melhor que Magic. não, cara, isso é branco, velho. É, infelizmente. Branco faz tudo. A próxima carta é Imperial Lancer, por uma branca. É uma criatura, é um mano cavaleiro, uma 1/1. E ele tem golpe duplo enquanto tu controlar um dinossauro. Golpe duplo é roubadinho. A próxima carta é Stormfleet Spy, por 2 genéricas e um azul. É uma criatura, é um mano pirata. Finalmente um pirata, depois de tanto tempo, a nossa segunda em comum. É uma 2/2 com raid. Quando ela entra no campo de batalha, se você atacou com uma criatura nesse turno, compre uma carta. Não é tão mal, cara. Tipo, 3 de mana, 2/2, compra uma carta? Jogaria. Os piratas querem fazer, né? Uhum. A próxima carta é muito, muito boa. Ranging Raptors, por 2 genéricas e uma verde. É uma criatura, é um dinossauro. É uma 2/3 com Enrage. Quando esse cara toma dano, tu pode procurar na teu Grimório por um terreno básico, colocar no campo de batalha virado, então embaralhar teu Grimório. É muito bom, cara. Muito, muito bom. É. Tu dá um É choque legal. nele e ele rampa. É. E temos uma mítica, não uma das boas, mas uma mítica, Awakening Suns Avatar, por 5 genéricas e 3 brancas. É uma criatura, é um dinossauro avatar, é uma 7/7, e quando ele entra no campo de batalha, se tu conjurou ele da tua mão, destrua todas as criaturas não dinossauros. É legal, cara. É aquele que ele tá destruindo um templo, um negócio assim? Não sei, é um dinossauro entrando no lugar. Não sei se tem alguma coisa dele
destruindo um templo. Mas é um Triceratops, eu acho. Ah, tá, Entrando. não é que eu tô pensando. Entrando num... Ele tá destruindo a porta, mas é porque ele é meio grande, assim, não por um ato de violência. Não por um ato de violência. É pelo mero ato Ele dele tinha que ser. passar, então. Só tô passando. É legal, né? Porque tu tem os avatares dos 3 sóis, né? Que os dinossauros são Inaya. Tu tem o sol branco, vermelho e o verde. Não, Aí assim, cada um é que eu deles tem tava um pensando, avatar. ele tá destruindo o templo. Eu li a descrição de quando o cara fez a carta, tinha que ele tá entrando em Rampage no meio do templo, e daí tá o sol iluminando ele lá de trás. A arte é bem bonita. Sim, a arte desse ficou bem legal. E nós temos uma ilha e um token de pirata. Ah. Olha, esses tokenzinhos de pirata 2/2 com ameaçar, cara, meu. É um token forte, cara, 2/2 ameaçar. Sim. Ameaçar como é que se diz a palavra? Eu entendi a palavra que tu tá... deceptivamente? Não, Não, Matheus, só tu diz isso, underrated. Como é que é em português? Menosprezado? Pode ser. Ameaçar é menosprezado, porque é uma habilidade bem interessante. Ela deixa o adversário numa situação complicada, muitas vezes. O cara abaixa aqui uma criatura pra bloquear. Exatamente. Então é legal, eu gosto também de ameaçar. Não parece que ela seria tão interessante quando ela virou Evergreen, mas em retrospecto, poxa, a mecânica é bem interessante. Eu acho que foi legal o fato dela ter se tornado Evergreen. Por um tempo, quando eu tava jogando T2, eu tava jogando com Goblin Dark Dwellers, e ele tem ameaçar, né? Ele é um 4/4. Então era muito engraçado, assim, eu ataco com o Goblin e o carinha... O adversário botava uma criatura à frente, eu, não. Ele tem ameaçar. E os caras já ficavam, meu Deus! O que eu faço? Eu tomo 4 de dano de grátis. E aí o cara coloca outra criatura e tu mata ela e tu ganha um 2/1. Exatamente. Interessante. Mas antes também nós temos a pergunta do ouvinte. E dessa vez quem questionou alguma coisa foi o Igor Severo de Abreu. E ele nos perguntou o que é meta. Ele já tinha ouvido a gente falar algumas vezes sobre meta, mas como ele era alguém que estava começando no jogo, ele nunca tinha entendido o que é meta. A gente respondeu para ele lá já no Facebook, na mensagem, mas eu acho que vale a pena a gente também explicar isso para mais, certo? Porque a gente fala realmente bastante do meta. E a gente usa meta de forma meta também. O meta. Isso aí. Pelo menos não é meta-meta, né? Senão já seria outra coisa. Forma genérica, o meta é um subconjunto de algo maior. Então cara, é vocês quando estão complicando demais, velho. É o ambiente competitivo, como é que é o ambiente ok, competitivo. Nelson, mas isso é uma explicação pro... exato. A gente pode ter um meta local, como a gente tinha, onde vocês botavam aquela cartinha que a criatura dá dano nela mesma, porque eu jogava com Obliterator. Aquilo é porque a gente tinha o nosso meta local, não era um ambiente competitivo. Exatamente, esse é o meu ponto. É porque vem de meta-jogo, né? Que é como a gente falou pro Igor, que é o jogo dentro do jogo, sabe? Que ao invés de tu simplesmente se preocupar com baralho, tu se preocupa com o ambiente aonde tu tá jogando Magic, certo? E isso quer dizer que, por exemplo, tu tá numa loja jogando lá, aonde... Uma situação hipotética, tem uma carta que é tipo um preto destrói a criatura preta alva, certo? Mas naquela loja praticamente ninguém joga com aquela carta com decks com criaturas pretas. Então, dado aquela situação, pra ti não vale a pena usar essa carta. Porém, se tu jogasse numa loja onde muita gente usa decks com criaturas pretas, talvez essa é uma carta que valeria estar até no teu main board, porque tu tá jogando contra muita gente aonde ela seria útil. Então, essa é a ideia do metagame, é o fato de tu conhecer o ambiente por fora do jogo para melhorar a parte interna durante o jogo em si. Então é um jogo dentro de um jogo. Exatamente, esse é o ponto. Quando a gente fala de meta, geralmente a gente tá falando do cenário competitivo de um formato. Então, o meta do Modern, o meta do Legacy, o meta do Pauper, do Standard, e assim vai.
E daí é basicamente o quê? Quando tu vai montar teu baralho, quando as pessoas escolhem um baralho pra jogar esses formatos, eles não levam em consideração todas as cartas já lançadas no Magic. Não tem por que tu fazer isso. Tipo, eu não tenho que me proteger de tudo que existe no Magic. Não, tu vai pensar naquilo que é mais jogado no formato, porque aquilo ali é um subconjunto do jogo como um todo. Então, tu vai usar aquilo como... Qual a maior chance... Quais cartas têm a maior chance de eu ver pela frente? Daí tu vai usar essa informação pra montar teu sideboard, por exemplo, ou até, como o Matheus falou, o teu próprio mainboard. Então, é bem isso. É um subconjunto de um formato como um todo quando a gente se refere a metagame aqui no Guia Planar, geralmente. Uhum. Então, de forma genérica, como o Nelson comentou, é o cenário competitivo, mas não necessariamente é isso, porque tu pode ter metas locais, né? Que daí é relacionado muito à parte onde tu joga. É que nem se tu joga Commander, por exemplo, sempre com um certo grupo de amigos, e aí tem aquelas cartas problemáticas que tu acaba colocando respostas contra aquelas cartas problemáticas. Mas se tu jogasse contra mais gente, como a chance de tu não encontrar aquela carta problemática tantas vezes é mais baixa, tu acabaria não usando aquela carta, mas dada a situação de jogo atual, tu acaba usando ela. Pegar como exemplo, mas é um que é bem prático assim de usar nisso. É que nós temos o Modern, por exemplo, que é o nosso assunto principal, né? Dando spoiler. Não, na verdade já comentou, né? Então, Então, nós vamos falar sobre o Modern. Só que o Modern, se tu pegar ele como um todo, ele possui 2 metas, numa visão mais geral. Que é o meta, por exemplo, do MTGO e o meta do competitivo no papel. Então, porque tem decks que são mais complicados de tu jogar online, porque ele tem interações mais complexas, como, por exemplo, o Lantern Control, o maldito e famigerado deck da Lanterna, porque tu demora mais pra ganhar o jogo, tuas jogadas são um pouco mais lentas e o relógio não é compartilhado, o relógio é individual. Em compensação, no Magic de papel, o relógio é compartilhado, então tu pode ganhar de 1 a 0. Então tu não tem problema se tu vai demorar pra ganhar do cara, né? Se tu vai fazer mais jogadas, porque é uma opção viável, que no Magic Online não vai ser. Então, tu acaba tendo metas diferentes até pela forma como o jogo acontece. De forma bem geral é isso aí. Eu acho que deu pra explicar bem do que se trata o meta e ao que a gente se refere quando a gente usa a expressão meta. Como sempre, no início do episódio a gente também fala sobre novidades. E a novidade é que não tem novidades. Saiu a atualização da lista de banidas e restritas, e nela dizia, tá tudo estável, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, então sem alterações. E daí vem aquela reclamação velha e conhecida de todo mundo, é que se tá tudo bem, tá tudo estável, tá tudo bonito, por que não arriscar o desbanimento? E daí aqui vem aquela choradeira nossa padrão, que é Unban, Twin e Free Deathrite Shaman pro Modern, pra todo mundo ser feliz. Nossa, caralho, eu não gosto nenhuma das duas. Eu acho que uma explicação quanto a isso, Felipe, é que nós teremos um Pro Tour Modern bem breve, certo? Acho que agora em novembro, se eu não me engano. E talvez realmente não faça sentido ter uma atualização agora tão próxima do Pro Tour, porque desde a última vez que nós tivemos um Pro Tour Modern, o meta mudou bastante. E ele tá numa situação bem estável e bem saudável, até, digamos assim. Mas aí que tá. Mas pensa que justamente esse é o momento pra fazer o desbanimento de alguma coisa, como eles fizeram com o Twin na época do último Pro Tour. Que é tipo, vamos dar uma balançada nisso aqui, vamos fazer o pessoal se matar pra ver se consegue aproveitar essa carta que a gente vai desbanir, entendeu? Tipo... Sei lá, o problema é que parece legal pra gente que gosta de fazer decks, mas não é legal pros pro que não gostam. Mas aí que tá. Mas é legal porque a ideia do Pro Tour é chamar a atenção das pessoas e promover o jogo, certo? E se tu tem o desbanimento, vai chamar mais a atenção das pessoas porque elas vão querer ver qual vai ser a solução dos pros. Que foi mais ou menos o que aconteceu no último Pro Tour Modern, que quando baniram o Twin, todo mundo ficou alvoroçado, tipo, o que vai acontecer? Como é que vai ficar o formato? E daí apareceu o Eldrazi lá e passou o carro em todo mundo. Mas isso é legal, sabe? Traz a atenção das pessoas.
E pelo menos é da forma mais correta, né? Que é desbanindo carta e não banindo, né? Certamente, eu concordo com isso, mas eu acho que nesse momento a segurança ante um Pro Tour é mais saudável pra ele. Teve muita reviravolta nos últimos tempos, o pessoal tava reclamando que teve muito banimento e tava tudo enlouquecido e os formatos tudo fudido. Então acho que eles querem, tá, olha só, conseguimos passar o Natal sem problemas. Pode ser. E eles já comentaram que depois do Pro Tour, talvez ali, acho que em janeiro que tem uma, que eles talvez revisem isso, sabe? Que se ficar meio ruim as coisas, eles conseguem agir depois do Pro Tour. Então acho que talvez faça sentido eles esperarem um tempo, dado que de modo geral o meta tá saudável. Pode ser que agora, como um Pro Tour, os pros vão lá e quebram o formato de novo, que de certa forma é interessante, e depois eles consigam ajustar de forma. Então talvez, eu também espero que eles desbanam mais cartas, até que, porque de forma geral, espero cara... que venha um deck de piratas ou dinossauros roubadaço igual um Eldrazi, eles tenham que banir piratas e dinossauros, vai ser genial. Não vai acontecer isso, mas... O que eu ia achar... É porque, assim, a lista de banidas do Modern, cara, tá bem enxuta até. Se tu vai olhar a lista, não tem tanta coisa, assim, que tu diria, minha nossa, isso aqui não faz sentido estar aqui. Mas seria legal. Quanto mais enxuta a lista de banidas estiver, melhor ela é, na minha opinião. Mas com certeza, aqui é a minha previsão, que óbvio que não vai dar certo, porque a gente erra todas as nossas previsões. O Pro Tour vai ser dominado por Storm. Storm? Isso aí. Uhum. Vi um pessoal falando que Storm tinha que ser banido alguma coisa e tal, mas também vi outros falando que não é nada... Que o deck é forte, mas ele é canhão de vidro, tá ligado? Que não oprime o problema formato. é que essa versão nova não tá tão canhão de vidro assim. E ele consegue ganhar com muita frequência no turno 3. E tem também aquela coisa, né? Storm é um deck que tu só precisa saber jogar com ele. Não precisa te preocupar muito com os outros decks, né? E isso é uma forma boa para um pro que não joga muito Modern conseguir ter um deck para jogar no campeonato. Com certeza. Mas então, falando sobre meta aqui, meta lá, vamos falar então sobre como está a situação do meta, como está a situação do Modern atualmente. Nós temos, em primeiro lugar, Affinity com 5,6% do meta. Então, quando a gente fala 5,6% do meta, quer dizer que de todos os decks traqueados pelo MTG Goldfish, que é da onde a gente pegou essas informações, 5,6% deles são Affinity. Então, na minha opinião, o deck top ter 5,6% do meta só, 5,6% do meta só, é bem saudável, certo? Eu acho muito bom. É que daí a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas é que daí tem a questão de diversidade versus variedade, né? Que, tipo, não necessariamente porque o formato é variado em decks, quer dizer que ele seja diverso em arquétipos, né? Mas a gente vai chegar lá. Uhum. O Eldrazi chegou a quase 20%, não foi? Ele tava em 40%. Sim, era quebradaço, né? Não tava em 40%? Não, antes de ser... Não, 40% acho que não. Antes de ser banido ele chegou a 20%. Eu tenho a impressão que ele chegou a 40%, cara. Mas eu não lembro. Fazem anos. Então... Eu não posso dar pitaco nesse aspecto, que eu não lembro mesmo. Não, mas só pra... Digamos que por baixo, no mínimo, ele certamente chegou a 20%. Então, comparação de decks dominantes num formato mais saudável e num formato degenerado, né? Se pegar assim, formato que era considerado saudável, porque tava bem pedra, papel e tesoura, que era a época que tinha o Twin era em torno de 12% do meta? Eu acho que isso, é. O Twin era bem mais do que o Affinity. Porque o formato ele era basicamente dividido entre Jund, Infect e Twin, né? E eu me lembro que os três juntos dava em torno de 40% do meta, uma coisa assim. E olhando pro Affinity, né, que a gente brinca que é a baratinha que nunca morre, porque tá sempre aqui, né? O Affinity
Não tem como matar a porra desse deck, hein? É impressionante. De cartas novas que eles adicionaram, a única que parece ser diferente é Claim to Fame, né? Que é de Hora da Decepção. Que é aquela carta com 2 modos, né? Que no modo... mas não dá pra levar muito em consideração essas cartas, essas listas aqui da MTG Goldfish, porque... é uma lista que foi ficou em segundo lugar de um Open da Star City Games. Ok, mas se você vai olhar as listas de ligas competitivas, agora elas são listas que usam cartas diferentes, né? Então... E mesmo assim, pegando uma lista da última liga competitiva, não tem Claim to Fame. Então, tipo, o cara deu uma tenteada ali no Open. Mas de todas as cartas que o pessoal às vezes acaba conseguindo colocar, então essa é a única das novas, assim. Porque no geral, o deck não mudou muito. Estão usando aquele Spire of Industry. Lembra que aquela lente que a gente questionou se era melhor ou pior do que Glimmer Void? Que aparentemente eles estão usando pelo menos algumas cópias dela também, né? Então é interessante, tipo, como a gente falou, melhor em algumas situações, piores em outras, aí o pessoal acaba usando ambas. E alguém que a gente até que substituiu ela pelo outro. Isso. E o Etched Champion também, que era uma carta que jogava muito era main deck em todas as listas de Affinity, também foi pro sideboard, porque agora Tron tá muito forte, né? Então não faz sentido ter uma criatura que tenha proteção contra cores, contra decks incolores, né? Exatamente. Em segundo lugar, nós temos azul e vermelho Gifts Storm, também com 5,6% do meta. E bem interessante vermos Gifts Ungiven jogando, né, cara? Pô, eu sempre gostei de Gifts Ungiven, sempre achei uma carta interessante. Muito, muito faceiro em ver ela jogando. Pena que é num deck de bosta como Storm, né? Mas não dá pra ser feliz. Cara, você sabe que eu tô há mais de 3 anos tentando fazer um deck que não seja Reanimator com Gifts Ungiven. Daí eu olhei, fizeram um Storm. Não, outro deck que é canhão de vidro, não aguento mais fazer deck canhão de vidro. Mas aí que tá, cara. Esse é o ponto que as pessoas se enganam muito com esse Gift Storm. Porque antes ele se baseava muito em usar o Pyromancer Ascension, né, pra copiar as mágicas, daí conseguir gerar mais mana, comprar mais carta e assim combar. Agora, como ele se baseia muito no Baral e no Electromancer, então ele realmente foca em tu usar menos mágicas e conseguir fazer o que tu quer. Então ele acaba usando muita redundância. E daí nisso o Gifts é muito bom, porque o Gifts na verdade agora é super controlado. Porque eles vão pegar 2 rituais, né, um Paretic Ritual e um Desperate Ritual, um Manamorfose e um Past in Flames. E fala pro adversário, qualquer coisa que tu escolher tu tá fudido. Então é muito fácil esse deck começar com turno 1, Mana Cantrip, turno 2, Baral, turno 3, Gifts ganha o jogo, sabe? Porque daí ele vai lá, não Gifts ganha o jogo, mas usa um ritual, usa um Gifts e daí ele ganha o jogo. Então... mas ele fica completamente dependente do Baral, né? Se o pessoal parar de jogar Paciência e começar a jogar Magic e destruir criatura de novo, aí é bem difícil o cara ganhar sem o Baral. Eu vi uns jogos já de Storm contra outras coisas aleatórias. E sem o Baral ou sem o Electromante é bem difícil dele conseguir combar. Sim, mas é por isso que ele tem 8 cópias da carta, né? Mas o meu ponto não é ele ter 8 cópias, é os outros caras parar de jogar Paciência e matar as criaturas do cara, né? Tipo, teoria versus prática, né? Então, é o problema de tu jogar contra Storm. Tu vai estar sempre com o rabo contra a parede. Porque a qualquer momento o cara pode combar e tu te ferrou. E tem um aspecto também que pra ele ganhar argumento sobre Twin. Mas é o problema de jogar contra combo. E ele tem um aspecto também que é que as pessoas esquecem um pouco, que no Game 2 ele bota Empty the Warrens. Que daí por mais que ele não faça um mundaréu de Storm, que ele faça 5 Storms, são 10 goblinzinhos, e isso provavelmente vai ganhar o jogo.
Então, mesmo que tu tente fazer hate de cemitério, é um deck que tá bem azeitadinho, cara. Tanto é que tá ganhando alguns torneios. Então, por isso que é a minha aposta pro Pro Tour. Vamos ver. Vai ser de dia 3 a 5 de novembro em Albuquerque. Aliás, não. Que merda que a gente tá falando. Viu? Agora eu fui checar os dados, é bom. Esse Pro Tour que vai ter agora em novembro é Standard. O próximo Pro Tour, só que é o de rivais de Ixalan, que é o cara que vai ser Modern. Que daí é dia 2 a 4 de fevereiro em Bilbao, na Espanha. E esse que é o Modern. Olha aí. Nossa. Mas a minha previsão continua a mesma. Só vai demorar 4 meses, mas enfim. Isso. Sim. E se você tá lá também, é o único que a gente tem um set novo, né? A gente tem rivais de Ixalan saindo. Então, pode ser que alguma coisa... Não vai ter nada tão relevante assim pro Modern, não. Eu Pelo também histórico. acho que não. Também acho que não, né? Mas a carta principal que deixou que o R-Gift Storm funciona, né? Como a gente falou, é o Baral. Que é aquele carinha de Revolta do Éter, que reduz instantâneos de feitiços em 1, né? Que é um Electromancer com uma habilidadezinha um pouco a mais, mas mais fácil de castar também. E ele tem um esquema de quando tu anula um mágica, tu pode fazer um loot. Que também é relevante porque o deck usa Remand. Remand, então... Uhum. Bom, em terceiro lugar nós temos Jeskai Tempo, com 4,83% do deck, que até... do deck 4, do meta. 4,83% do meta, que é interessante, cara. Que a gente tem um deck tempo/controle no top 3 do Modern. Olha, há meses atrás alguém tu falava isso e iam rir da tua cara. Eu não tô muito ligado no deck que ele tá jogando atualmente. Dar nome de Jeskai Tempo pra ele é meio forçar a barra, né? Porque a única coisa tempo que ele tem é porque ele usa Geist. Então... Porque ele é um Jeskai Control com Geist. Basicamente isso. Mas... Melhor ainda, então, né? Sim. Mas o que dá pra ver desse deck, que ele é mais ou menos como a Wizards vê decks de controle atualmente, sabe? Que não usa puramente contra mágicas. Porque o que a Wizards quer é que os decks de controle sejam assim, pra lidar com criatura, tu vai usar remoção, não vai usar contra mágica, certo? Eu quero lidar com uma criatura, eu vou usar raio, eu vou usar path, eu vou usar lightning helix, sabe? E aí pra lidar com coisas que tu não conseguiria normalmente lidar, digamos, entrou um encantamento em jogo. Se bem que branco até lida com encantamento, né? Mas a ideia é que tu pode ir pra esses caras usar uma contra-mágica, né? E ele usa nó lógico e comando críptico, que é interessante. Que esse deck é bem legal, cara. E os Spirit aqueles, os Spell Queller. Isso. Então é legal, cara. Pô, é um deck bem bacana, eu acho que deve ser bem divertido de jogar com ele. E até jogar contra ele não deve ser tão chato, porque o cara não é só contra mágica, sabe? Tu acaba conseguindo baixar tuas coisas, elas vão morrer depois, né? Mas pelo menos tu sentiu que fez alguma coisa. É o sentimento do negócio, cara. Quando tu baixa uma criatura e o cara morre, não é tão ruim quanto sua cara só compra, passa e dá counter em tudo que você faz. Tu ainda tem a sensação de que tá jogando, sabe? Eu baixei a criatura, mas ela morreu, mas eu baixei. Se ela tinha um ETB, pelo menos alguma coisa aconteceu. Eu baixei a criatura. Não é aquele negócio triste de tu puxar a carta tipo, de separar a carta das outras cartas da tua mão pra botar direto no cemitério, sabe? Sim. É por isso que eu digo que LD é menos pior do que controle. Não é menos LD, pior. Tu não. sabe que tu não vai Olha o que eu tô porra dizendo. nenhuma. Olha o que eu tô dizendo, não. cara. Aquele sentimento ruim de tu separar a carta das outras da tua mão e botar direto no cemitério. Tu castou aquela mágica, tu só não entrou em jogo. Quer dizer, olha os níveis de sacaneidade. Tu tem destruir a criatura depois que ela entra, ruinzinho. A criatura nem entra, vai direto pro cemitério. E o outro nível infinitamente pior, tu nem casta a mágica porque não tem mana pra castar. Não. Exato, cara. Tem um nível pior que esse. Ela vai da tua mão direto pro cemitério na tua clean-up step.
Exato, porque tu não tem mana pra castar a mágica porque o cara destruiu todas as tuas lentes. Esse é o nível ultra supremo de filho da putagem. Não, porque pelo menos tu não tem nem a ilusão de que tu vai conseguir botar uma coisa em jogo, cara. Ah, e eu tô jogando pra quê, então? Só pra mostrar minhas cartinhas bonitinhas. É tipo quando tu tá jogando contra o deck da lanterna. Tipo, tu sabe que tu vai comprar só terreno, então foda-se. Aí é nesse momento que tu pensa, vou comprar os terrenos de Unstable, que já que é a única coisa que eu vou ver no jogo, né? Então pelo menos os terrenos vão ser bonitos. Isso aí. Super. Enfim, em quarto lugar nós temos Titan Shift com 4,5% do meta. Então 1% a menos só do que o deck topo. E é o deck para o qual o Escape Shift evoluiu ou desevoluiu, de certa forma. Hoje ele tá mais parecido com o Escape Shift do que era o RG Breach, né? Sim. Mas não muito mais, né? A ideia agora é... Só que a ideia agora é realmente tu usar pra Evil Titan, né? Que é a tua condição de vitória primária. Escape Shift é tipo... aqui tem uma cartinha na minha mão, vou gastar, tu vai anular? Vai anular? Não vai anular? Tá, então ganhei. Isso, mas é o combo de uma carta. Mas é mais por isso mesmo só, porque do contrário não tem muito mais. Mas é um deck legal, cara. Talvez eu transforme o meu nele, até porque eu tenho praticamente tudo que é caro, tirando o Summoner's Pact que precisa pra ele, mas... E pro Master Homem tá caro, velho, que isso? Mas a questão que tu falou que é um baralho que é bom, porque o Storm era um baralho bom que tu só precisa saber jogar com ele, não precisa saber do outro. O Titan Shift eu acho que é ainda pior, né? Porque tu fica ali jogando paciência mesmo, né? Tipo, vou lá, boto mais um terreno, jogo uma mágica, boto mais um terreno, boto mais um terreno, ganho o jogo. Tipo, interação com o adversário nula, né? Eles tiraram todos aqueles... que eles usavam aquela fada, fugiu o nome agora. Usavam uns counter spell, usavam aquela fada. Ele agora é verde e vermelho puro, agora, né? Não tem mais azul. Uhum. Aí a única interação do cara é raio. Que às vezes o cara olha pra mão, o oponente tá com 20 de vida, tu tá com 7 terrenos, Escape Shift na mão, raio em ti, Escape Shift. Funciona, né? E Anger. Às vezes tem Anger também. Anger tem que ter no site. Sobrevive. Essa lista que eu tô vendo aqui do SCG Modern tá usando Sweltering Suns. Olha outra carta que a gente discutiu. É melhor que Anger, pior que Anger. Interessante ver só outra carta sendo usada. Aquele tipo de carta que tu vai ter que estudar dependendo do teu meta. Exatamente. Se no teu meta tem muita carta que volta do cemitério, tipo Dread, é mais interessante ter Anger. Em quinto lugar, nós temos Grixis Death Shadow, com também 4,58% do meta. Que é uma... Vai lá. Fala. Não, pode falar. Que é a versão mais sob controle do Suicide Zoo, sabe? Que é um pouco mais... Sob controle. Olha. Sob controle. É a versão não tão deprimida do Suicide Zoo. Isso. Que é interessante, cara. Eu achei legal o deck ter evoluído para uma versão mais interativa do que era o Suicide Zoo. Ele teve bastante iterações, o pessoal tentou usar Jund, Esper, Escambau, e daí a versão que se sobressaiu e pareceu mais equilibrada foi o Grixis. Só que daí vem aquela questão do mimimi exagerado por parte da comunidade, né? E eu falando que mimimi é exagerado. Tá, vamos fingir que a gente acredita. Que, cara, quando o deck apareceu, todo mundo ficava falando: tem que banir Death Shadow, Death Shadow é opressor, a carta é muito roubada, é muito apelona, não sei o que, blá blá blá, blá blá blá, mimimi. E, cara, o deck hoje não é um top tier, é um deck bem posicionado e não ganha torneio nenhum, velho. Então, tipo, se o negócio fosse opressor e fosse roubado, não sei o que, ia estar nas cabeças sempre, mas não. É um deck bom, com certeza, mas está longe de ser opressor. O pessoal devia falar que ele era opressor quando ninguém queria destruir criatura nenhuma. Daí, uma 13/13, não tem como lidar com ela. Tem. É tipo... Qualquer destruição de criatura destrói ela. É que era aquela questão do tipo, eu jogo de burn, eu tenho que contar até o turno 4 pra ganhar, o Grixis, o Death Shadow me ganha no 3. É muito roubado, então eu tenho que parar com isso. Tipo, cara, é só tu matar a criatura dele.
Bota PF no teu deck e tudo funciona. É, aquele negócio que o cara tem que aceitar. Se tu tá jogando de burn vermelho puro, tu tem fraquezas. É inerente à cor. Não tem o que fazer. Isso. Mas daí, como todo mundo joga de Boros Burn, daí tu tem espaço pra botar PF. Então vai lá. É? Interagir? Pra quê? Tô jogando Modern? É. Exato. Exagerado um pouco, né? Porque até tem bastantes... Agora tá melhor, né? Teve uma época que era isso mesmo, era cada um jogando paciência de cada lado. Agora tá melhorzinho. Uhum. Mas eu acho o Grixis Death Shadow muito parecido com o Grixis Twin da época, lembra? Quando a gente jogava mais Modern, que era o Grixis Twin. Ele é bem parecido com ele, certo? Mais ou menos a mesma diferença, mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que ao invés de Twin, o pessoal tá usando Death Shadow agora como condição de vitória, mas... o Twin ele era muito mais atrito, né? Mesmo. É que a beleza dos Death Shadow, do deck, das variações de Death Shadow, é que ele usa o que é ruim do Modern a seu favor, né? Ele usa cantrip ruim, que é Tot Scour, a seu favor. Ele usa Shockland a seu favor. Ele usa Tot Seize a seu favor. Ele usa as cantrips ruins como o Street Wraith como a seu favor. Então, tipo, ele usa tudo que tem de ruim no Modern pra beneficiar ele. Então, isso é o charme do deck, né? Uhum. E ele usa uma suíte de contra-mágicas bem interessante, né? Ele usa Spell Snare e Stubborn Denial. Olha aí. Então é interessante. Coisas diferentes. Em sexto lugar, não muito diferente, é o Drazitron. A máquina. O mito. Ainda viva essa desgraça. Mas veja bem que não é Tron, né? É o Drazitron. Mas a ideia é mais ou menos a mesma, né? A única diferença é que ao invés de o cara te matar com carne, ele te mata com carne e com Reality Smasher. Nem tá indo mais carne no deck. Não, tá assim, eu olhei umas partidas esses dias de Eldrazi. Mas agora vai duas cópias no máximo. O cara tava jogando 2, 3 cópias de Karn. Não, 2, 3 cópias de Karn, mais uma de Ugin e mais os Reality Smasher eu não contei, acho que era 2 ou 3 também. Porque o deck, ele não é como o Tron original que chegava fácil a 7 mana. Esse não, esse ele se baseia mais em usar aqueles terrenos... os templos Eldrazi pra gerar mana dupla pra Eldrazi, e uma hora ou outra ele vai fazer o Tron pra conseguir gerar mais mana também, mas a única forma que ele tem pra buscar os terrenos do Tron é com o mapa. Então não é tão fácil assim juntar 7 mana pra jogar um Karn. Então, tem aquela de 1 de mana verde. Busca mas coisa de o Eldrazi Tron é monocolor. Não, você tá se confundindo com o Tron normal. Não, cara, eu olhei uma partida de Eldrazi Tron, cara, tava jogando com o Reality Smash. Tá, não é porque o cara tá jogando com o Reality Smasher que ele tava com o Eldrazi Tron. Tinha as Land Tron também. As Land Tá, mas Eldrazi Tron é um deck incolor que basicamente ele usa só criaturas Eldrazi e mágicas Eldrazi, ele usa Cálice do Vácuo e ele usa Walking Ballista. Assim tu consegue determinar que é um Eldrazi Tron. Se tem mágica colorida ali no meio, provavelmente tu tá vendo uma versão normal de Tron e não Eldrazi Tron. Cara, é um deck bem interessante até. Eu gosto, assim, de ver quando a gente tem uma tribo recente até ali, né, que é de Juramento das Sentinelas. Claro, teve o problema na época, né, mas... Agora é interessante tu ver, assim, que tu tem um deck que realmente que é um deck novo, que tá no formato só por causa daquelas criaturas, sabe? Mais ou menos como foi com Delver. A gente só tem Delver em Legacy desde Innistrad, sabe? Que eu acho que é o deck mais recente que entrou no Legacy até. Bom, falando em Eldrazi, nosso próximo na lista, que é o 7º, é Eldrazi in Texas, por 13,31. Que é uma versão bem interessante, cara. É um deck baseado no Death in Texas Legacy, só que ele usa Eldrazi. Na verdade, só o Thought-Knot Seer, pelo visto, né? Ou ele tem alguma outra coisa também. O Displacer é importante, é verdade. Porque daí ele pode flicar o Flicker Wisp, flicar o Blade Splicer, e aí muita merda acontece. Minha nossa. E flicar o Thought-Knot Seer e escolher o que o cara vai comprar todo turno. Também é. Blinkar, né? Flicar, né? Aqui o Flicker flica e o Displacer blinka. Isso. Mas é um deck interessante, cara. Daí a gente tem a suíte padrão, né? Tem as duas talhas, temos Leonin Arbiter,
E Blade Splicer, né? Que é meio que os clássicos de Death and Taxes da vida. Ele tem menos efeito que prendem, né? A maior parte deles é só com a talha. Só a talha já é o suficiente pra sacanear com a maioria dos decks. E também ele se vale muito do Strip Mine com o Leonino, né? Strip Mine não, Ghost Quarter, né? Isso, Strip Mine. Strip Mine quando você tá com o Leonino. Que é sacanagem, cara. Nossa, velho. O cara baixar um Ghost Quarter distrito além de não poder buscar é foda. Poder pode, mas só nas 4 do topo. Não, esse é o Aven. Não, tem que pagar 2. Poder pode, você tem que pagar 2. Uma vez eu quase paguei 3 Leonino pra ganhar com o Escape Shift, cara, pra te ver o nível de tristeza que o jogo tava. Eu acho que no próximo turno eu ia conseguir ganhar, eu só não consegui porque o cara conseguiu baixar uma talha. Eu tinha que pagar, tipo, 7 de mana a mais pra conseguir dar Escape Shift. Mas, enfim, tristezas. Tristezas da época que eu jogava moda. Então, o próximo, agora sim, o Tron puro, né? Que é a versão antiga que praticamente ganha com os Planeswalkers, né? Ou com o Karn ou com o Ugin. E como condição de vitória alternativa, eles usam o Lamog ou o Worldbreaker. Aí... O Tron ele sempre teve a base verde e daí alguma cor adicionada dependendo do meta, né? Por muito tempo foi o vermelho, depois virou o branco e hoje em dia o pessoal tá usando mais o preto. Então... Mas a estrutura é a mesma, né? Só muda a forma como ele vai remover as criaturas de jogo. Uhum. Fatal Push, né? Fatal Push veio pra ficar, né? E como ele tem as Chromatic Sphere e Expedition App, fica muito fácil pra ele ativar a revolta do Fatal Push, né? Relíquia de Progenitus também, então... Ele tem várias formas de conseguir ativar Fatal Push. Assim como o outro, né? Na verdade, o Eldrazi Taxes, né? Como ele tem o Displacer, ele só blinka as criaturas dele e pronto, né? A Fatal Push tá online. Em nono, nós temos Burning, também tá sempre aqui. Agora eles estão jogando com uma versão meio que Naya do deck, certo? Se bem que mais por causa do sideboard, né? Ele continua mais Boros, mas o pessoal tem usado o Destructive Revelry no sideboard, né? A orgia destrutiva. O que mudou basicamente é que antes ia comando de Atarka no main deck e agora eles botaram Lightning Helix no main deck. O ponto que nós chegamos, né? Onde o Burn tem que ganhar vida pra conseguir se estabilizar no meta. Ele ficou mais baseado em magias, né? Ele perdeu um pouco do foco das criaturas que ele tinha anteriormente. Não muito, né? Porque ele continua com o setzinho de Guide, de Swift Spirit e Eidolon, né? Sim. Mas antes eles usavam mais coisas, não teve uma época que o Burn tava usando mais criaturas junto? Era mais U também, algumas vezes né? tentaram usar Vexing Devil, mas não. A base sempre foram essas 12 criaturas. Eu vi um pessoal tentando fazer agora coisas, tipo uma versão de Burn lá com preto, né? Lembra que tinha o Dark Burn lá que usava aquelas outras coisas? Com o Vexing Devil e aquele Claim to Fame, né? Isso. É maldade, né? Cara, uma vermelha, vai tomar 4? Ah, tomo 4, beleza. Uma preta, ele volta pro jogo, vai tomar 4. 4 de dano por 1 de mana é bom, cara. É, muito bom. E te dá também a possibilidade de usar aquela que é uma preta da 3 de dano, né? É mais um raio pro deck. Certamente. Em 10º lugar, o nosso querido e amado deck da Lanterna. Eu tenho filho da puta jogando com isso. Tem, cara. E o deck ficou melhor agora, né? Porque com as cartas de Kaladesh, Revolta do Éter. É isso, Revolta do Éter. Eles têm aquelas cartas com... Tem aquela azul que tem Improvisar, que é 3 azuis e X, e tu busca um artefato e bota em jogo. Aquilo ali virou chave pro deck, né? Porque daí ele pode tutorar tudo aquilo que ele precisa, inclusive a lanterna, que muitas vezes falta. Então o deck ficou ainda melhor. Que daí consegue usar... Nossa, vocês estão usando Pixies of Pandemonium, sério? Sim, porque tem coisa que não pode ir pro cemitério, né? Olha aí. Nossa, eu lembro quando eu vi Teros, minha nossa, que carta
bem inútil. Por que alguém ia jogar com ela? Daí, sempre acham um jeito. O deck da lanterna é impressionante, né, cara? Os caras acham utilidade pra cartas completamente inúteis. Não, tu pega a lista, tipo, tem coisas meio padrões, como Mox Opal ou coisa assim, mas se tu pegar carta por carta individualmente, tu olha, tem cada rola ali, meu, que... tu olha assim, meu Deus, como é que um deck competitivo usa isso? Daí tu olha a coisa funcionando, tu para e pensa, puta merda, que eu não pensei nisso antes. Só tu partir do princípio que tu sabe que o cara vai comprar todo turno, né? E aí tem muita carta que fica diferente. Isso. Exatamente. Legal que eles estão usando o Witchbane Orb. Eu lembro da época que eu não quis comprar as Leylines brancas porque estavam muito caras, né? Tem o Witchbane Orb que faz praticamente a mesma coisa. Só que, não, o fato de ter que pagar os 4 de mana por ela é bem significativo. Só que a vantagem dela é que ela é tutorável pelo Whirl, não sei como é que é o nome daquilo. Whirl of Invention, né? Uma coisa assim. Uhum. Em 11º lugar, também um deckzinho de controle, o W-Control. Esse é controle de verdade, né? Esse não é que nem o Jeskai Tempo. Eles usam bem mais anulações, eles usam refs, né? E os filhos da puta usam Spreading Seas, né? Puta que pariu, cara. Por que não, né? É uma cantrip boa. Tem 2 Gideões aqui. Dá pra fazer quase um Gideon Tribal. Ainda não apareceu, né? Ainda não tá assolando o Modern, o Gideon Tribal. Eu quero ver esse aí, cara. Esse aí vai ser divertido. Os caras estão testando com todos os Planeswalker, né? Ver qual que cola. Eu já vi da Liliana, já vi do Jace, já vi do Gideon. No fim das contas, o que vai acontecer é o equilíbrio, cara. Você tem, tipo, não é fazer um tribal, mas tu tem a possibilidade de usar mais de um. É usar, tipo, 2 cópias de um, uma cópia de outro, ou 3 de um e 2 de outro. E segue a vida. Não vai ser algo assim, tipo, vamos fazer um tribal. Acho que o do Gideon é o único que daria pra fazer um tribal. Sabe o que eu acho que até funciona bem, cara? É muito forte, pô. Do Gideon é muito forte, porque tu tem aquele Gideon que tu não pode perder o jogo enquanto controlar um Gideon. Todos eles batem pra caralho. É muito forte do Gideon. Sabe o que eu acho que funciona? Garruk, cara. O fato de tu conseguir com todos eles ficar colocando fichas e aí com o de 4 de mana tu dá um overrun, e ainda mais com o de 4 de mana rampa pros outros. Não sei, cara. Eu acho que talvez tem chances até de funcionar. Eu acho que isso é o teu viés por gostar do Garrukão, cara. O problema do Garruk só é a cor, né? Porque a cor não ajuda muito pra fazer tu sobreviver até tu começar a baixar Garruk. Bota todas as cartas que dá vida. Tá valendo. Usa qual é aquela... todas as barreiras. Agora tem carta que dá vida boa, né? Aquela última que saiu de um mana. E eu acho que essa aqui é a lista que tem esse W Control. A primeira carta de Ixalan, cara. Search for Azcanta. É a única carta de Ixalan que a gente viu até agora olhando em todas as listas. Que eu comentei, né, quando a gente fez o episódio, que seria boa pro deck de controle, porque ficar comprando cartas é muito bom. Sim, exatamente. O deck de controle pra mim é muito engraçado, que os caras têm muito 1x. É muito otimismo. Eu também não acredito no 1x, cara. Eu tenho certeza que nunca vai vir, só vai estar ali pra fazer volume. Não é, cara, é que tu tem cantrips, tu vai passar pelo deck. A chance de tu comprar esse 1x não é tão pequena assim. Cara, eu tenho 1x no meu deck de dread e às vezes ele não vem. Eu viro o deck inteiro no cemitério pra conseguir ver a porcaria da carta. É que esse é o ponto, tu tem que ter 1x de cartas que tu não precisa delas o tempo inteiro. Mas é que se elas vierem, elas são ok. Em 11º lugar, Ad Nauseam, também com 2,54% do meta. E é outro deck de combo, né, que não interage muito, as únicas interações que ele tem é pra se proteger. Esse sim, esse é bem paciência mesmo. Eu acho que de todos os decks, no sideboard ele até tem alguma coisa pra... Se bem que não pra interagir, é mais pra o cara não interagir com ele, né? Isso. É pra se defender da interação. Porque o deck em si é bem paciência. É tu juntar mana o suficiente pra dar um Ad Nauseam junto com Phyrexian Life e é isso que tu quer fazer. Isso. Ou junto de Angel's Grace. Então, é basicamente isso que tu quer fazer até tu vencer o jogo. Então é isso aí, não tem muito mistério, nada de diferente, é o mesmo deck de sempre.
Que é um saco também, porque eu não gosto de jogar contra deck que não interagem comigo, cara. Eu não acho interessante. Mas tudo bem, aí tu tem que interagir da tua parte, né? Mas eu não sei, eu não gosto de jogar contra esse tipo de deck. 13º, Dredge. Muito diferente do Dredge Legacy, mas é interessante. Eu acho que o deck perdeu bastante força depois do banimento do Golgari Grave Troll mesmo. Quem diria que o Golgari Grave Troll é forte, né? Ninguém sabia dessa, né? Ninguém sabia que Dredge 6 é forte pra caralho. Mas, cara, sinceramente, eu acho que... machucou o deck, porque teve que trocar um Dredge 6 por um Dredge 4, e também porque o Troll era relevante no late game. Mas a questão maior que eu acho é a caracterização do meta ter ficado um pouco mais mid-range. Então, antes, como o meta era muito agro, muito focado em atacar e ganhar rápido e não interagir, ele se dava muito bem, né? Porque como ninguém estava interagindo com ele colocava muito poder muito rápido em jogo. E daí, quando o pessoal começou a interagir mais, ele ficou muito frágil. Ele mostrou qual é o ponto fraco dele. Se tu interagiu com ele, acabou o jogo. Tu tirou os Amálgama, tu deu um Surgical no Amálgama, tu tirou metade do poder do deck. Que ele não vai... A outra metade que ele tem pra te atacar são os vampiros lá, os Bloodghast. Porque ele não vai te matar com Narcomoeba. Então, eu acho que isso foi o mais relevante do que o banimento em si. Em 14º, nós temos Counters Company, com 2,29% do meta. Que é um deck de um combo novo, né? Um combo que veio também veio em Amonkhet, na verdade, né? Com o Vizir dos Remédios, que diz que se um ou mais marcadores -1/-1 seriam colocados numa criatura que você controla, coloca essa quantidade -1. E aí tu usa esse carinha junto do Druida Devotado, que diz coloque o marcador -1/-1 nele, pra desvirar, e ele tem vida adicional 1 verde. Então, é uma forma fácil que tu tem de gerar mana infinita, e aí ganhar com o Walking Ballista. Isso. E tu usa Duskwatch Recruiter pra passar por todo o deck, pegar a balista e ganhar o jogo. Um deck legal também. Não interage porra nenhuma também, mas ele tem criaturas pra interagir de uma certa forma, sabe? Então ele acaba buscando uma coisa. A evolução do Abzan Company, né? Que era o deck que ganhava com Melira e Anafenza, mais o Kitchen Finks e o Red Cap. E daí o pessoal achou que esse combo é mais resiliente, é mais interessante, tem menos cartas mortas no deck, então ele acabou sendo a evolução do Abzan Company. Pois é, eu me pergunto por que ele é tão melhor. É que eu acho que as cartas não são tão ruins, sabe? Porque tu pegava cartas como o carinha aquele que é um preto, sacrifica uma criatura e tu faz um Scry. Ele não é bom. Tipo, ele por si só não é uma criatura boa. E daí tu pega o Duskwatch Recruiter, é uma carta interessante. Não é uma carta que, tipo, tá ali jogada no deck só pra ser parte do combo, sabe? A Melira também não era relevante. Ela tava ali só porque era parte do combo, e assim vai. Daí agora não, agora tu precisa de basicamente 2 peças pra combar, porque gerar mana infinita não te ganha o jogo, mas pelo menos faz tu jogar a tua mão inteira. E invariavelmente vai chegar um ponto que tu vai conseguir, vai achar um Duskwatch ou alguma coisa que te faça buscar um Cord, e daí tu vai buscar a última peça do combo e vai ganhar o jogo. A ponto que tanto o Vizir quanto o Druida, eles funcionam com outras cartas do deck, né? Isso. O Vizir funciona junto do Finks. Isso. E o outro rampa. Então, tu não tem cartas que, puxei a Melira e não tem mais nada do combo. Tu não vai nem baixar a Melira, porque não serve pra nada. E também tem um outro aspecto, que esse deck não sofre do mal do anterior, que o mal do anterior perdia pra controle de cemitério, né? É verdade, tem esse ponto, Se alguém dava uma forma de acabar com o teu cemitério, já era, né? Enquanto que esse aqui dá pra executar de boa. Isso. Enfim, em 15º lugar, nós temos o nosso amigão de velha data, Jund, com 2,29% do meta. E é o Jund de sempre, Confidante, Goif, Scuzzy, Antimaster, Kalitas, Lily, agora com a Chandra, e um monte de descarte e remoção.
É o Jund de sempre, tá aí, é o nosso mid-range de velha data. E é o primeiro deck que realmente tirar proveito da nova regra de Planeswalker, né? Que agora ele usa as duas Lilianas e as duas se complementam muito bem, né? Uhum. O pessoal não tem usado tanto assim as duas Lilianas, né? É que o problema é que, né, eu disse, depende de onde tu olha as listas, né? Se sim. tu olhar as listas que tem feito 5-0 ou coisa assim no MTGO, tu vai ver que estão usando, tipo, 3 Lilianas do Véu e 2 Lilianas Last Hope. Porque o problema é que eu nem sei se no último Open tava valendo já as cartas de Ixalan. Foi dia 15, então sim. Tava? Porque tem que ver, porque tem também esse problema da validade, que no MTGO começou a valer bem antes, né, a regra dos Planeswalker. Então acho que só agora que começou a valer as regras Planeswalker pro Modern, pro papel, né. E daí, provavelmente mais pra frente a gente vai começar a ver mais torneios com o Jund usando as duas Lilianas com mais peso. Uhum. Então antes de darmos só mais algumas atualizações assim sobre o que de fato mudou no meta, se a gente pegar esses decks e separar por arquétipo, nós temos que 4 deles são agro, que dá mais ou menos 15,8%, 2 deles são combo, que dá 8,15% do meta, 2 decks combo, tipo 8,15% do meta ser combo, até é bem aceitável, dá pra jogar de forma mais tranquila com isso. 3 deles são controle, que dá mais ou menos 9,9%, e 6 deles são mid-range, que dá 20,1%. Lembrando que a gente conta, por exemplo, coisas como Tron e RG Titan, a gente conta mais como mid-range, né? Que por mais que eles tenham combo, até tem um pouquinho mais ali de outras condições de vitória, né? Não é simplesmente como um Storm ou um Ad Nauseam, que a única condição de vitória dele é o combo. É aquilo que eu tava dizendo quando eu falei lá do Dread, né? Hoje o formato tá muito mais mid-range. Então, 20% do meta tá concentrado nesses decks que são mais mid-range. É uma coisa que era meio impensável até um tempo atrás, onde o Modern tava muito agro, né? Ele ainda tá bem mais pra parte de baixo da curva de mana, mas Isso. Ele tá mais saudável. Eu acho que o Modern tá num excelente estado até agora, eu diria. Bom, então, o que a gente teve de mudanças desde a última atualização? Nós tivemos que Golgari Grave Troll e Probe foram banidos, Ancestral Vision e Sword of the Meek foram desbanidas. Eu diria que as cartas desbanidas até não fizeram um impacto tão grande, certo? Ancestral Vision por um tempo foi muito jogado, mas agora nem mesmo o W Control joga mais com ela. Ela é uma carta boa, mas ela demora muito pra fazer efeito. No late game era tudo aquilo que eu disse lá quando ela foi desbanida. Tipo, no late game ela é uma compra terrível, então a não ser que ela seja usada como ela era usada no Shardless, no Legacy, que era pra exploitar ela, né, pra usar ela com cascata, ela é uma carta muito complicada. E o Sword of the Meek o pessoal tentou fazer o deck padrão com ele, agora tem os Tezzeret da vida, que ajuda bastante, né? Com o Kaladesh também, com aquelas buscas de artefato e tal, mas acho que acabou não dando certo mesmo assim. É que o problema é aquela coisa, tipo, tu tá jogando um formato que tem Affinity. Não é uma boa ideia tu usar artefatos como a tua estratégia principal, porque vai ter muito hate de artefato e que tu vai ser pegado por tabela, porque tem Affinity. Mencionando brevemente alguns decks que perderam popularidade. Infect, finalmente. Meu Deus, Modern sem Infect é um sonho, eu preciso voltar a jogar Modern. Sem graça. Cara, o Probe ferrou com o Infect, cara, quem diria? Porque o Infect, se tu não sabe que dá pra ir no all-in, tu fica sempre naquela, não vou guardar, não vou, e tu perde toda a força do Infect, né? Exatamente. O Probe te permitia, posso jogar toda a minha mão aqui, o cara não vai ter absolutamente nada pra fazer, ele tá só fingindo. Agora o cara, sem saber se ele pode ir ou não ir, o Infect não vai aguentar o late game. Nós também tínhamos Bunch Eldrazi, deixou de existir e virou Tron Eldrazi. Mais eficiente, mais direto,
Normalmente decks mais direto ao ponto tendem a se dar melhor do que decks mais confusos pra chegar até onde eles querem. Suicide Zoo, felizmente, foi embora e virou o Jund Death Shadow, né? Então, legal. Que virou uma parte mais mid-range, assim, não ficou aquele all-in, roe, sai da minha frente que eu tô passando. De novo foi um deck que foi impactado pelo ban do Probe, né? O Probe era tudo que ele queria, né? Tipo, tirava a vida, uma carta, era cantrip. Tirava a vida dele, era cantrip, e ele ainda via a mão do cara pra ele no all-in com... esqueci o nome da carta... que dá Double Strike. Timur Battle Rage. Não sei qual que ele usava. Isso aí. Deve ser isso aí. Então... daí ele acabou virando uma versão... ele foi pra um lado que, tipo... eu sou um Jund com Death Shadow, né? Que ficou uma coisa bem mais mid-range, mas depois acabou... assim, como a gente já tinha falado antes... acabou meio que caindo em desuso e quem acabou tomando o posto foi o Grixis. Suicide Blue foi embora também. Nem lembro que porra de deck era esse. Era o R Prowess, que tinha Greenfind, que tinha Coisa no Gelo, que também era um deck all-in, e daí com o banimento do Probe, banha. Infelizmente o Probe afetou umas coisas que a gente nem esperava, né? Aparentemente os caras até estudaram antes de banir o Probe. Eu tô bem impressionado com o impacto que o Probe teve no meta. A gente pensou, vamos banir o Probe, vai mexer com Dread, vai mexer com não sei o que. A gente errou tudo, obviamente, né? Como sempre. Mexeu com todos os decks que a gente não esperava que mexesse. Tipo, a gente pensou, o Infect vai ficar chato o Infect sem ele. Não é que ficou chato, ficou injogável. Eu acho que a gente deveria deixar de ser pessoas de opiniões fortes sobre essas coisas que aparentemente os caras estão meio que prestando atenção no que estão fazendo. Eu sempre falo pra vocês, não é possível que a Wizards faça os bagulhos sem pensar, é muito estúpido se fosse assim. O pessoal tá brincando que o próximo formato onde o Probe vai ser banido vai ser no Legacy, né? Porque ele é o único formato. Ele é o único formato que ele ainda tá solto, porque até no Vintage ele foi restrito, né? Então... Eu já me preparei pro ban do Probe no Legacy, eu já sei que vai vir. Agora que saiu aquela a Urza's Bubble lá, que vai ser reprintada e vai ficar ridiculamente barata, agora eu finalmente vou poder ter 4 dela e pronto, vai substituir. Não é tão bom, mas é o que tem. Vai dar pra jogar com ele ainda no Pauper. Daqui a pouco vamos banir no Pauper. Ninguém joga com ele. No Pauper não tem porquê. E finalmente outro deck que deixou de existir também, de certa forma, é a Abzan Company, né? Que foi substituído pelo Counters Company, mas é mais uma evolução do deck, eu diria, do que o deck ter deixado de existir. Veio um combo melhor, substituiu o combo e era isso. A engine é a mesma, né? É Coco e Cord. Eu sinto falta do que daí esse morreu mesmo, que era quando esse tipo de deck era mais toolbox, né? Em vez de ser simplesmente combo. Especialmente ainda quando ele era a evolução do Pod? Do Pod, isso. Quando eles substituíram o Pod pelo Coco pra fazer ainda um deck toolbox, né? Eu acho legal decks desse tipo. Mas esse daí já... que geralmente o deck toolbox não é eficiente, né? Depende do meta, né? Mas acho que o Coco não é suficiente pra ser toolbox. Mas, então, dado essa breve repassada no status do Modern, o que vocês estão achando dele atualmente? Vai, Felipe, faz o teu mimimi aí, divirta-se. O stage é teu. Eu acho que ele engana o meta atual, os números meta, eu acho que enganam muito a realidade do formato. Porque, embora o meta esteja bem mid-range e tal, se a gente olhar os decks em si, eles não são hiper interativos. Eles não são decks que estão realmente tentando interagir com o adversário. Muitos deles são decks que estão mais tentando se proteger do que interagir. Tipo, tu pega o Jund é o campeão da interação, ele vai matar a criatura do adversário, ele vai fazer o cara descartar, ele tá trocando recursos, só que ele tenta ser mais otimizado para os recursos dele serem mais eficientes e ele acabar sobrepondo o adversário assim. Ele não tem muito card advantage, ele vai na troca de recurso mesmo, ele tá interagindo da maior forma possível.
E, claro, os decks de controle, tirando o da lanterna, que é um deck de prisão, mas, né, daí ele não tá interagindo, ele só tá tentando impedir que o adversário jogue. Os decks de controle também, naturalmente, são mais interativos. Mas se pegar os próprios decks mid-range, tu pega ali o Titan Shift, o Eldrazi Tron, o Tron normal. O Eldrazi Tex também interage bastante, mas os outros, o próprio Counters Company, eles não estão tentando interagir de verdade. Eles estão ali tentando botar ameaças grandes em jogo e tentar levar o jogo pra situação onde essas ameaças vão ser imbatíveis e tipo... Então eles só estão fazendo um shift do agro, mas eles não estão... Não sei se tu consegue me entender. Tipo, ele não tá tentando fazer um jogo justo. Então eu acho que é um ponto meio estranho, assim, porque tipo, o formato parece que tá bem diverso tudo, mas eu vejo que ele tem mais variedade do que diversidade, entende? Eu ainda acho que ainda falta interação pro formato pra ele ser mais saudável. Eu até concordo em partes, não completamente, assim. Eu admito que, como eu não tenho prestado muito mais atenção nos formatos competitivos, eu não tava muito por dentro de como tava a situação do Modern, assim. Quando eu vi, assim, que, poxa, temos um monte de deck de controle, cara, que era uma coisa, tipo, inviável até um tempo atrás. O fato de poder existir decks de controle era uma coisa inviável, cara, um ano atrás, digamos assim, no Modern. Ah, com certeza. E por mais que, por exemplo, assim, tu pega lá o Titan Shift, ainda tem Bolt, tá ligado? Ele ainda tem criatura, ele interage de uma certa forma. É só que como o foco do deck é rampar, ele precisa de um monte de spell pra rampar, sabe? Porque o foco dele não é interagir. O foco dele é rampar e baixar um titã. Esse é o foco do deck. Mas ao mesmo tempo ele tem que ter alguma forma de interação que se dá na forma dos Lightning Bolts e de Relíquia de Progênitos, de certa forma, porque senão ele perde algumas partidas de graça. Então eu acho que o fato desses decks, que o objetivo deles não é interagir, eles terem alguma forma de interação, pra mim já é uma vitória muito grande pro meta, sabe? É que a questão é... Eu não tô nem criticando, assim, como é que eu posso dizer? Nem a questão de, ter que banir cartas ou ter que desbanir cartas pra fazer o formato ser mais interativo. Mas é que eu acho... É que nem vem aquela coisa que a gente vem batendo na tecla há bastante tempo, faltam respostas genéricas. Se o formato tivesse Wasteland, por exemplo, talvez fosse um formato muito mais interativo, porque daí ia ter mais troca de recursos, sabe? Porque o problema é esse, tipo, como faltam respostas genéricas, os decks acabam virando aquela coisa, eu tenho que ser eficiente na minha estratégia, e a minha forma de interação é eu defender a minha estratégia. Então, pega o Eldrazi Tron. A forma de interação do Eldrazi Tron é Cálice do Vácuo, que é prisão, não é interação necessariamente, né? E Always Dust, que é tipo, vou limpar, fazer um sweep aqui na mesa e enquanto eu mantenho as minhas criaturas, sabe? Então, tipo, não tá interagindo de verdade, tu não tá lá fazendo o cara descartar, anulando mágica, matando criatura uma por uma, sabe? Tu não tá, tipo, tu só tá... O teu game plan é, eu quero ganhar fazendo isso aqui. Eu quero botar isso aqui em jogo, esse aqui é meu plano e eu só vou usar a forma. E a minha forma de interagir é me colocar nesse caminho. Minha estratégia principal não é tentar evitar que o adversário faça o plano dele, sabe? Tipo, é isso que eu sinto falta. É decks que a estratégia principal seja impedir o adversário de realizar o seu plano. Eu ia te questionar mais o que tu considera interação. Tu considera o cara baixar a criatura interação? Porque se sim, o Eldrazi Tron interage bastante, sabe? Tipo, ele coloca Totem Seer, certo? Totem Seer é interação. Matter Reshaper é interação. Reality Smasher é interação. É meio que um choque de realidade mesmo. Tu ter um Reality Smasher vindo pra cima de ti, mas ele ainda é interação, sabe? Então tu considera que o Zu, que é um deck mega agro, é um deck interativo? De certa forma, sim. Eu considero que combo não é interativo, certo? Porque combo é o cara jogando a paciência dele. Se tu pegar, por exemplo, Zu contra Zu, tá? Tem interação, certo? Se tu... Depende de quem de nós começar melhor, o outro vai ter que ficar na defensiva e interagir com o oponente, certo? O Galvanic Blast não vai mais na cara do cara. Talvez eu tenha que, guardar minha criaturazinha aqui pra bloquear do cara e talvez trocar com a dele. Porque na corrida eu vou perder. Agora, se tu botar, por exemplo,
o R-Storm contra o R-Storm, tipo, nada vai acontecer. Sim. Entendeu? Sim, eu concordo. Mas é que nem eu disse, tipo, o que eu sinto falta é de decks que tenham como seu objetivo principal a interação. Esse é o ponto. Eu sinto falta de ter mais juntes no formato, entendeu? Ter mais decks de controle, que nem eu disse, a minha estratégia principal não é uma estratégia clara, assim, né? Tipo, não, eu vou botar aqui um Heart Smash e ele ganha o jogo. Não, a minha estratégia principal é não deixar o cara jogar, é não deixar o cara fazer a estratégia dele, ponto. Então, eu sinto falta desse tipo de deck no formato ainda. Então, não acha que... Eu acho que é uma vitória tu ver um Jund no top 15 do Modern, depois de tanto tempo, assim, que é ver ele razoavelmente bem colocado, e principalmente decks como o W Control e o Jeskai Tempo, que é um Jeskai Control, também bem posicionados. Mas é por isso que eu digo, tipo, o formato tá muito melhor do que era no passado, principalmente depois do banimento do Probe, mas eu ainda acho que tem bastante a evoluir nesse aspecto. Mas eu acho assim que, dada a situação, até tá bem legal, cara, porque tu tem Death Shadow, pra mim interage bastante, é um deck que interage bastante. Jeskai Tempo também interage bastante, o W Control, como tu falou, o Jund, Eldrazi Texas. Então, dos 15 decks que a gente tem, 5 deles terem como principal objetivo, como tu mesmo mencionou, impedir que o usuário jogue, impedir que o oponente jogue, eu não acho que é tão ruim assim, certo? Será que não tá melhor que Legacy? Depende do meta. Pois Porque se pegar hoje os dois principais decks do Legacy, que ocupam o maior percentual do Legacy, é o Four Color Control e o Grixis Delver, que daí são decks extremamente interativos, né? Então, hoje o Legacy tá numa posição bem mid-range, bem mais do que o Modern. Sim. E aí entra o teu viés, né, de gostar muito de mid-range. Exato. Tipo, essa é a questão, né? Tipo, pro meu gosto, o formato ainda tem a evoluir. Porque não tem bug mid-range no Modern, por isso que o Felipe tá fazendo mimimi. Hã? É porque não tem bug mid-range no Modern, por isso que você tá fazendo mimimi. Também. Mas... Não, mas o ponto é esse, como eu disse, eu acho que o formato evoluiu muito e que nem eu disse também antes, eu acho que o problema não é que tenha que desbanir cartas que estão na lista de banida que vão fazer os decks ficarem mais interativos, ou que tenha que banir cartas para os decks ficarem mais interativos. Eu só acho que tá chegando no ponto onde tu tá tirando o limite do que dá pra tirar com cartas que podem ser válidas no Modern. Então, de repente, tá chegando no ponto de olhar e pensar, talvez a gente precise de cartas diferentes pro Modern, sabe? De coisas como eu também defendo o Wasteland Modern, entendeu? Esse é o ponto que eu quero chegar. Tipo, a gente tá mais ou... Isso aqui tá parecendo muito que vai ser assim, ó. Daqui pra frente, se nada mudar, vai ser pra isso que a gente vai olhar por muito tempo, assim. Tipo, vai ficar bem... Estagnado. Balanceado. É que estagnado é uma palavra que faz parecer que é feio, né? Mas que eu não acho que é um problema. Sinceramente, eu gostava bastante do Legacy, entre aspas, estagnado com Miracles, porque ele era bem cíclico. Então tu tinha arquétipos que sumiam e voltavam com o tempo, e que eu acho que vai acabar acontecendo com o Modern se ele se manter assim. Tipo, de repente daqui a pouco o formato vai ficando tão lento que Infect pode voltar a aparecer, e daí daqui a pouco o formato começa a ficar um pouco mais rápido e o Infect some de novo. Então, esse é o ponto que é o ponto legal de um formato, que é chegar nessa característica do formato ser cíclico, sabe? De que decks vão aparecendo e sumindo naturalmente com o tempo e só por causa da forma como o formato vai se movendo. E não fazer isso baseado em banimentos e desbanimentos. Mas, como eu disse, pro meu gosto ainda tem a evoluir. Mas já é um formato que dá vontade de jogar de novo, eu diria. Ah, com certeza. Principalmente depois que eu vi o Jund ali sendo relevante novo. Não é bug, mas tá perto, né, Felipe? Exatamente. Até porque azul não vale a pena no Modern, então eu substituo pelo vermelho tranquilo. E a tua opinião, Nelson, como alguém assim, bem... tô nem aí pro meta? Cara, eu acho legal ver decks diferentes. Eu sou o total oposto do Felipe, se for tudo mid-range eu acho que vai ser uma bosta, porque vai ser tudo igual. Então pra mim, quanto mais decks diferentes, é legal ver Dread, é legal ver Lantern, é legal ver
Titan Shift. Quanto mais estratégias diferentes tiver, eu acho que a diversidade é o que é mais interessante pra mim. Então, pra mim parece legal porque a diversidade parece estar bem alta. Não tem um deck dominante, e os decks que tem estão fazendo coisas legais, não é só vou jogar as melhores cartas que tem no Magic, era isso. Então eu gostei nesse sentido, da diversidade de estratégias. E aí, pode dizer que são estratégias muito lineares e tal, mas às vezes tem que ser, né? Às vezes tu tem um deck de combo, se tu não fizer uma estratégia linear, tu nunca vai conseguir o combo. Então eu não acho que isso seja tão ruim assim. Eu concordo com esse ponto, assim. Eu vejo principalmente decks T2, sabe? Tem decks T2 e T3 que tem chance de ganhar um FNM, sabe? Que jamais teriam chance de ganhar um GP a um Prator pelo fato de ter muitos jogos, mas que num torneiozinho com 4 rodadas, eles têm chance de vencer, sabe? Isso inclui coisas como o Nightfall, como o R-Breach, GR-Breach, Mono Blue Tron, Elvis, H-Rec, Boggles, e assim por diante, sabe? Smallpox, sabe? São decks que, por mais que não tenham chance de vencer num formato muito competitivo, que eles têm chance de vencer num torneiozinho mais tranquilo, sabe? Eu vou dizer assim, cara, deixar claro, quando tu falou T2, T3, Tier 2, Tier 3, porque daí a gente fica falando T2 do Standard. Não, só tu fica falando isso, Felipe, só tu que... mas é que eu falo o tempo inteiro, que é o daí, velho pra não mesmo. confundir. Só tu que é o velho que insiste em chamar de T2, T3. No meu tempo, Legacy era 1.5! T1.5, né? Perfeito, assim, a denominação de estudo, né? Mas e nem só isso, isso é ruim, óbvio, o Felipe vai dizer que é ruim porque quanto mais diversidade de decks tiver no formato, mais difícil é de tu sideboardear pra alguma coisa, né? Mas eu acho que também essa diversidade permite mais estratégias. Tipo, vou tentar uma estratégia nova, vou tentar jogar de Boggles. E daí ninguém vai ter sideboard contra ti, e daí tu consegue ganhar um Friday Night lá com o Boggles de boa. Então te dá a opção de ter mais decks rogues, que eu acho que isso é uma coisa importante num formato, de tu ter o espaço pros decks rogues tentarem. Nem me porque fala, senão o formato nunca anda, né? Se não tiver alguém tentando coisa nova. Nem me fala de Boggles, que teve uma vez, uns meses atrás, que eu fui num FNM de Mono Red prisão, né? E daí eu olhei assim, todo mundo com um deckzinho de criaturinha, tipo Death Shadow, coisa assim. Eu pensei, olha, quer saber? Vou fazer aqui um UW Delver com bastante remoção, botar aqui os Delverzinhos e vou ganhar de todo mundo. E adivinha o que eu enfrentei nas 2 primeiras rodadas? Boggles. Que não tinha nenhum quando eu tinha ido na outra... no outro torneio. O meta muda rápido. Bom, já que a gente não conseguiu pensar numa piada assim, não surgiu uma piada pra encerrar bem o episódio, né, como a gente costuma, então eu tive que recorrer a piadas ruins, e aqui tem uma em homenagem aos nossos compatriotas de podcasts brasileiros. Então, Felipe, tu vai ser a vítima. Por que as pessoas de Bunch não podem beber leite? Bunch é um mundo, viu? Não é um tipo de deck. Ah, cara, por quê? Porque elas são intolerantes à lactose. Nossa senhora! Não!